A NT11 é a norma técnica número 11, que é uma norma restrita ao estado de Mato Grosso do Sul. As normas dos bombeiros, elas são dessa forma, divididas por estado, diferentes em cada estado. A nossa NT11 é muito parecida com a de Santa Catarina e de São Paulo, se eu não me engano, mas com algumas particularidades, né? E é importante que quando a gente vai fazer algum projeto para fora do estado de Mato Grosso do Sul, a gente reconsulte porque ela pode ter algumas diferenças, tá? A NT11, então, é a que cuida aqui do nosso estado. E os objetivos dela acaba repetindo com outras palavras a mesma coisa que a 9077. Essa é a tabela de classificação das edificações quanto à ocupação. Então a gente tem esses grupos na esquerda aqui, os grupos A, B, C até a letra H. Aí o tipo de ocupação, então o grupo A é para ocupação residencial, o B serviço de hospedagem, o C comercial e assim por diante. E algumas subdivisões aqui, A1, A2, A3, para habitação residencial. Unifamiliar A1, multifamiliar A2, habitação coletiva A3, serviço de hospedagens, comercial. C1, comércio com baixa carga de incêndio. C2, comércio com média e alta carga de incêndio. Exemplos: edifícios de lojas, de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercado e outros. Então vamos usar, depois aí vocês podem com calma consultar todas as especialidades aqui, especificações de ocupação. Eu não vou me estender muito, para ser mais rápido eu vou escolher como exemplo a gente identificar o tamanho de saída de emergência de um supermercado, tá? Então o supermercado entra como grupo C, categoria divisão C2. Vamos continuar aqui. Classificação das edificações. Para os efeitos desta norma técnica, as edificações são classificadas quanto à ocupação e à altura, conforme o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. A ocupação, então, é daquela tabela que a gente acabou de ver. E o cálculo da população, as saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. A população de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da tabela 1. Então vamos lá. Então a gente está no nosso exemplo aqui, vou botar ali tabela 1. Como eu disse, a gente está usando como exemplo o supermercado, que é do grupo C. Na tabela 1, ela não tem subdivisão, então todo o grupo C entra nessa classificação aqui de cálculo de população, tá? Então, para o grupo C, uma pessoa a cada 5 metros quadrados de área. Se a gente considerar um supermercado de 1.000 metros quadrados, a gente teria então 1.000 dividido por 5, o que daria uma população de 200 pessoas para nesse exemplo do supermercado, ok? É sempre bom vocês olharem e observarem essas letrinhas que ficam aqui. Aqui a gente tem a letra EJM, que ela vai ter algumas especificações exclusivas aqui. Vamos ver se a gente tem. Letra E. Por área, entende-se a área do pavimento, que abriga a população em foco, conforme a terminologia da NT03. A NT03 também a norma técnica do Estado, né? Do Estado de Mato Grosso do Sul. Quando discriminado o tipo de área, é a área útil interna da dependência em questão. A N3 explica melhor, mais completo ela, mas aqui o que ela está dizendo aqui é que essa área que a gente está considerando de 1.000 metros quadrados no exemplo, ela tem que ser considerada, na verdade, a área útil. Então, a área do pavimento, quando escreve-se área do pavimento, é área útil, ou seja, apenas a área interna do edifício, descontando-se as paredes. Tá? Então, se a gente fazer a implantação desse supermercado num terreno, aí o perímetro dela, por exemplo, daria 1.200 metros quadrados. Né? Descontando as paredes, contando só a área útil interna, vou arredondar, lógico, né? para deixar para 1.000, então é só a área interna que a gente considera para o nosso cálculo. Ela pode, às vezes, estar diferente da área de ocupação. Sempre vai estar diferente da área de ocupação. Então, a gente define aqui a população com esse cálculo aqui. Vamos voltar para a nossa
a apresentação aqui. A gente vai voltar nas tabelinhas aqui, tá? Vamos lá. Dimensionamento das saídas de emergência, larguras das saídas. As larguras das saídas devem ser dimensionadas em função do número de pessoas que por ela deva transitar, observados os seguintes critérios. Os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população, tá? Então o texto extrai da NT11, então a gente está falando de pavimento, e eu vou explicar um pouco mais para frente qual que é a diferença, tá? E as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando o sentido da saída. Um pouquinho falando aqui de prédios com mais de um pavimento, vou voltar a falar deles daqui a pouco. A largura das saídas, então, das saídas, acessos, escadas e descargas é dada pela seguinte fórmula: N igual a P barra C. N, então, é o número de unidades de passagem, arredondada para cima, já vou explicar como é que a gente chega nela. População. P, população conforme tabela 1, anexo A. A que a gente acabou de ver, certo? Vamos botar lá, aqui. Então, a população a gente já identificou. No meu exemplo, um supermercado com área útil de 1.000 metros quadrados, eu vou ter uma população de 200 pessoas, ou seja, 1.000 metros quadrados para uma pessoa a cada 5 metros quadrados, 1.000 dividido por 5 igual a 200. Então, o P eu já descobri que é 200. C é a capacidade da unidade de passagem conforme a mesma tabela. A gente volta na tabela e a gente acompanha aqui. Grupo C, uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Acessos e descargas. Capacidade de unidade de passagem 100 para acessos e descargas. 75 para escadas e rampas e portas também 100. Então ele está dizendo que a unidade de passagem atende a 100 pessoas, a 75 pessoas e a 100 pessoas. Vamos voltar lá então. Então o número de unidades de passagem vai ser população 200 dividido por capacidade da unidade de passagem igual a 100, certo? Então igual a 100. Os acessos e descargas e as portas, então, vai ser esse cálculo aqui. Eu vou passar para a próxima e vocês vão entender. Então, puxando a calculadora fica super fácil, né? Então, 200, que é a população do supermercado de 1.000 metros quadrados, dividido por 100, que é a unidade de passagem, eu vou ter N igual a 2. Tá? E o que a gente vai fazer com esse número 2 aqui? Então, não é 2 metros de passagem não, tá? 2 é a unidade que a gente vai multiplicar por este número aqui, ó. Unidade de passagem, largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas fixadas em 55 centímetros. A capacidade de uma unidade de passagem é o número de pessoas que passa por esta unidade em 1 minuto. E a largura mínima de saída é calculada pela multiplicação do N, 2, pelo fator 55, resultando na quantidade em metros, agora sim em metros, da largura mínima total das saídas. Então, fica muito fácil, 2 multiplicado por 55. Então, meus acessos e portas devem ter no mínimo 1,10 metros de largura de passagem, ok? Largura livre para transitar essas pessoas. Ok, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Posso continuar? Tem alguma dúvida? Tô gravando. Tá bom? Depois eu posto lá para vocês assistirem. Então vou dar uma... Ok, vou continuar aqui. Então é isso, pessoal. No meu exemplo, então, 1.000 metros quadrados, 200 pessoas, dividir por 100 vai dar 55. E as escadas? As escadas, a tabela, o valor é um pouco diferente. 75. Então, se eu tivesse uma escada para sair desse supermercado, eu vou ter 200, a população, dividido por 75, que vai dar um número quebrado de 2,66. Ele fala para arredondar para cima, então 3, ok, vezes 0,55. A escada, a largura da escada para atender essa quantidade de pessoas, para este grupo que se encaixa no grupo C dos supermercados, é de 1,65 metros livre. Tá? Então, cada descida, cada lance da escada tem que ter no mínimo 1,65 m livre para a descida e subida, né, das pessoas por esta escada. Ok? E as aberturas 1,10.
tem um porém, eu vou passar de novo aqui a próximo slide. Opa. Larguras mínimas. As larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso, devem ser de 1,20 para ocupações em geral. Lembre que a nossa conta tinha dado 1,10, deu menos que 1,20, então a gente vai buscar no mínimo que é 1,20. Então as larguras das saídas, tá, das saídas e dos acessos ficam em 1,20 e a escada com 1,65 m para o nosso exemplo. Tá? Fazer mais uma vez aqui, agora com o supermercado maior um pouquinho. Então eu tenho um supermercado de 1.500 metros quadrados. Eu divido por 5, a população desse supermercado vai ser de 300 pessoas. Por que 5? Lá na tabela 1, supermercados se classificam como uma pessoa para cada 5 metros quadrados. Então 1.500 metros quadrados, divide por 5, 300 pessoas. Os acessos e as portas eu vou dividir por 100, certo? Vai dar um número igual a 3, multiplico por 55, então as minhas portas e acessos devem ter no mínimo 1,65 m. Então a população aumentou, as portas e os acessos consequentemente aumentam também. Multiplicando agora, 300 dividido não mais por 100, mas por 75, que é o fator para escadas, aí o valor é 4, então a gente multiplica também por 55, e aí a escada vai ter uma largura mínima de 2,20 cada lance, tá ok? É bem simples, né, pessoal? Então, bem tranquilo com relação a isso. Deixa eu ver se a próxima... Vamos voltar aqui, depois é um outro assunto. Como eu falei, tem alguns poréns aí para a gente fazer o cálculo. Cadê? Sim, primeiro. Os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população. Então, nesse meu mesmo exemplo, tá? Eu tenho um supermercado de 1.500 metros quadrados. Só que ele não é um supermercado de um pavimento só. Então, é um supermercado de 1.500 metros quadrados dividido em 2 pavimentos, cada um com 750. A conta muda totalmente. Eu não vou mais usar o 1.500 metros quadrados. Eu vou fazer a conta por pavimento. Então, vou pegar o pavimento mais alto, 750, de fazer a mesma conta. Vamos fazer rapidinho aqui. 750, divide por 5, vai dar 150 pessoas. Divide por 100, vai dar 1,5. Arredonda para cima, que vai dar 2,55. Ficam os mesmos 1,10, consequentemente 1,20. Então, apesar de a gente ter uma população menor, ela continua com a mesma largura de 1,20. A escada, vamos conferir aqui. 750, divide por 5, 150, divide por 75 agora. Aí a gente tem o resultado de 2, multiplica por 55. E a escada agora ela diminui, né? A gente tinha uma escada maior de 1,65 na situação de ser um supermercado em pavimento único. Se eu tiver um supermercado em 2 pavimentos, como no exemplo aqui, eu vou ter uma escada bem mais estreita, de 1,10 m. Ok? Então, isso que está dizendo que as acessos são dimensionadas em função dos pavimentos que sirvam à população. As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída. Então, o que está dizendo aqui é que, por exemplo, eu vou sair do supermercado aqui, eu vou para um residencial. A conta do residencial, a lógica é a mesma, né? Os cálculos são um pouco diferentes, mas vamos imaginar que a gente fez as contas lá e do pavimento, e o pavimento deu uma porta de 1,20 m, a escada também de 1,20 m, só que aí no último pavimento, o pavimento mais alto, como coloca aqui, o pavimento, né, mais superior, ele tem um salão de festa lá, e aí a gente fez o cálculo da população e ele deu 2 vezes maior que o cálculo dos pavimentos onde estão as residências. Então, o cálculo das residências ela tem que respeitar não mais por pavimento, mas o pavimento que está mais alto, né? Então, se o salão de festa está lá em cima, todo o prédio, edificação, por exemplo, de 15 pavimentos, 20 pavimentos, os 20 pavimentos vão ter que respeitar a condição do pavimento com maior população. No caso, no meu exemplo aqui, onde está o salão de festas, né? Então, a gente vem fazendo a conta lá, estava dando 1,20, que é um tamanho de escada, né, normal, vamos dizer assim, comum, convencional. Aí chega lá no salão de festa, uma população muito grande,
toda essa população precisa descer ao mesmo tempo por todo o prédio até a saída, considerando que a saída está lá no térreo, né? Então todo mundo sai do pavimento mais alto, lá da cobertura, vai descendo e saindo para o térreo, e toda a escada vai ser calculada então por esse pavimento de maior população.